Bom dia, Roberto. Hoje é dia 4 de outubro de 2024. É um prazer de recebê-lo aqui nos estúdios do Jornal Espeto. Muito feliz de recebê-lo aqui. O Jornal Espeto fez o convite para todos os candidatos a prefeito de Mariana, da cidade onde o jornal circula, para poder mostrar ao eleitor, ao cidadão, as suas propostas. Então, é muito bem-vindo aqui no jornal, muito feliz em recebê-lo. Tá? Também não posso esquecer de falar que vai ser transmitido também pelo Instagram de Roberto depois, né, Roberto? Bom, a primeira pergunta, Roberto. Por que se candidatar a prefeito de Mariana? Né? Então, quem é Roberto Rodrigues? Qual é a sua história? E por esse envolvimento com a política. O que te levou a envolver-se com a política municipal aqui de Mariana? E seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Agradeço a oportunidade. Eu sou Roberto Rodrigues, sou casado com Marta e pai de Robertinho. Tenho 62 anos, sou economista pela PUC do Rio de Janeiro. Moro em Mariana há 37 anos. Meu pai comprou a mina da Passagem em 73, do Mário Guimarães. Era uma empresa que estava falimentar, pré-falimentar, em concordata preventiva. Meu pai resgatou economicamente a mina. Em 75 vendeu, não recebeu, retomou em 78 em piores condições, e de lá para cá a gente vem recuperando ela. Em 81 meu pai conseguiu pagar todas as dívidas e em 84 ele falece, e era uma empresa que operava no vermelho. E de 84 até 87, 89, mais ou menos, eu consegui transformar ela numa empresa lucrativa, vamos botar dessa forma. Diminuímos bastante as operações, mas ela passou a ser uma empresa lucrativa, com muito menos operações do que tinha. E de lá para cá a gente vem operando em forma bastante reduzida o que era nos tempos áureos. E eu vim em 87 com a minha esposa, fiz a minha vida aqui, devo tudo que eu tenho em termos de família à Mariana, né? Minha esposa fez 3 faculdades aqui na UFOP, letras, história e direito, né? Nós montamos a nossa vida familiar aqui, fomos felizes e somos felizes aqui. Nossa família deu certo, são 37 anos de casado, né? Isso já diz por si só. E eu devo a Mariana tudo que eu tenho. Vamos botar dessa forma, minha vida financeira, minha vida familiar, minha estrutura toda. E em 2007, o João Ramos me procurou, me convidou para fazer parte da chapa dele. E aí todo mundo já sabe o que aconteceu. Depois veio Terezinha, me convidou para ser o vice dela, aquela confusão toda que aconteceu. Em 2012, eu assumi por 11 meses e fui prefeito. E percebi o que podia ser feito em Mariana como prefeito. E fiz. Esses 11 meses, todo mundo elogia muito a minha gestão. Pelo que eu fiz, pelo dinheiro que eu deixei em caixa, pela gestão que realizou, como foi feita, sem perseguição, sem perseguir ninguém, e as realizações que foram feitas em tão pouco tempo. Isso me deu uma percepção de como o povo em Mariana sofre. Sofre por falta de vontade política. Que a vontade política é do gestor, não é da população, não é do funcionalismo público, não é do concursado, é do gestor. Se o gestor não tem vontade política, as coisas não acontecem. E a vontade é uma coisa tão simples
e tão pessoal que só depende de quem se dispõe a fazer. E isso faz tanta diferença para a população e a gente percebe, né, que Mariana ficou tão abandonada esse tempo todo e entrando tanto dinheiro e a diferença entre a população receber um tratamento do Estado, ter um retorno do dinheiro que entra em Mariana, ter um acesso à saúde, um acesso à ação social, um acesso à infraestrutura básica, um acesso à água, um acesso ao esgoto tratado, um acesso ao serviço do Estado que é proporcionado pelo dinheiro da população, só depende da vontade política, isso dá uma tristeza tão grande que eu me dispus novamente a ser prefeito de Mariana, a devolver um pouco do meu tempo a Mariana, porque é só uma questão de, como eu falei, vontade política de fazer as coisas. Como a gente estava conversando lá embaixo, eu te falei, você quer resolver o problema do trânsito da Rua Diamantina imediatamente? É simples, é só observar, a gente consegue diminuir bastante o fluxo de carros lá. Mas eu te cutuquei lá embaixo, né? Eu fiz você pensar um pouco. Qual é o problema? É a quantidade de carro. É interessante, né? eu gostei. Eu vou deixar você perguntar, então. É por isso que eu me candidatei. É porque as pessoas não têm vontade política de trabalhar para o povo em Mariana. Tá? É por isso que eu me candidatei. Eu tenho vontade política de trabalhar para o povo. Bom, quero agradecer aqui a parceria de Rosenberg, João e Nara, fizeram aqui uma pauta para mim aqui, com vários itens aqui, Roberto. Então, o primeiro item que a gente colocou aqui, que as pessoas de Mariana, assim, estão vivendo um drama, que é a questão da água. Tem água? Sim, que ela vai de pipa. Então, há pouco tempo você falou uma frase que repercutiu muito nas redes sociais sobre a máfia do pipa, você usou essa expressão, né? Então, eu queria que você falasse, o senhor falasse sobre a questão da água em Mariana. No seu programa de governo, tem uma questão em aumentar a capacidade das caixas d'água e melhorar a distribuição de água na cidade. Então, como seria isso? Né? E a questão da dependência nossa da água aí, não ir pelo cano, a água aí pelo pipa, pelo caminhão-pipa. Não, eu vou te... Primeiro, a voz do povo é a voz de Deus. Eu tenho andado e todo mundo reclama da água e fala que tem a máfia do pipa. Se eles falam que tem a máfia do pipa, eu vou abrir a caixa preta da máfia do pipa. É simples, tá? Você mora em Passagem, você sabe que nós temos água. 60% da água que vai para as casas de Mariana saem das minhas terras aqui em Passagem. Isso daí é simples, a gente sabe disso. Isso começou lá na época do João Ramos, depois Jadir Macedo, depois Cássio. E vai de graça. Não cobra um centavo, a gente não cobra um centavo por essa água. É simples assim. Água tem. Ela só não chega na torneira. Só que a água é um sistema. Você tem que captar, tratar e distribuir. A última vez que foi feita uma estação de tratamento de água em Mariana foi em 2007. Não se fez mais. Quem fez a primeira foi o Cássio em 96, a Etasul. E a última foi em 2007. A cidade cresceu. Agora, nós temos uma distorção. Isso tem que ser... Você tem que captar 100, tratar 100 e distribuir 100. Você não pode tratar 100, captar 100, tratar 50 e distribuir 90. Não vai conseguir. Isso tem que ser proporcional. Então, vou dar um exemplo para você lá da ETA de Santa Rita. A ETA de Santa Rita tem capacidade de tratar 100, tem capacidade de armazenar 200 e capta 30. Então, lá falta captação. Ela tem 2 caixas d'água que nunca enchem. E o sistema de tratamento dela é superdimensionado para a captação que foi feita na época do Cássio.
Então, lá você precisa captar mais, porque a ETA consegue tratar mais. E o reservatório dela é superdimensionado para a ETA que ela tem. Então, esse equilíbrio tem que ser feito. Mas aí entra aquela história, por que fizeram uma caixa d'água maior do que a capacidade da ETA? A ETA você ainda entende por que fizeram superdimensionada, porque só precisa captar mais. Mas se você não tem uma ETA com capacidade de tratamento, por que você faz uma caixa d'água que nunca vai encher? Então, essas coisas você tem que adequar. Você não tem essa adequação em Mariana. Você põe uma caixa d'água no Rosário, vazia. Você não tem uma tubulação para chegar água nela. Aí você tem um poço artesiano que foi feito, que tem que fazer a estação de tratamento. Não basta você trazer o cano e encher a caixa d'água. Você tem um bicão que você tem que tratar a água para poder distribuir ela. Então, água você tem para todo lado. Agora, você tem que investir no sistema para ele poder funcionar. O que foi feito foi exatamente um sucateamento do SAI para ele não funcionar e você privatizar. Era essa a intenção. E chegaram até a contratar uma empresa para fazer a avaliação do SAI para ser vendido. Você... Exatamente. Você é do jornalismo, você sabe na época que foi feito isso. Eles chegaram a contratar uma empresa para avaliar o SAI para vender, na mesma época da Sanioro. Então, a ideia era meter dinheiro no bolso e botar uma empresa Sanioro aqui em Mariana. Tá? Essa era a intenção. Como deu ruim em Ouro Preto, abortaram a história em Mariana. E deixaram de investir. Mas deixaram de investir para ficar ruim. Para chegar numa situação dessa e a população toda pedir para... Não, põe uma outra empresa aqui para resolver, porque essa não funciona. Não funciona porque não investiram. Não funciona porque queriam que desse errado exatamente para ter o apoio da população. Para a venda. Mas... se você olhar, quem é que faz a gestão do SAI? É uma autarquia, tinha que ser independente, e quem manda lá não é o diretor do SAI, é o gestor do município. E o gestor do município deixa uma opção de vereadores comandarem o SAI. Você sabe bem que quando foi mandado lá um cara que apontava os carros-pipa, o seu colega de profissão lá do ponto final reclamou. Como mandou o cara embora? O cara faz um bom trabalho, ele é meu amigo de confraria. Como é que um cara de jornal vai intervir numa autarquia porque o amigo dele foi substituído? Quer dizer, se até o cara do jornal intervém, quem mais não intervém numa autarquia de água? Fez uma pressão tremenda. Como é que uma autarquia de água vai funcionar se até um cara que é dono de jornal vai lá publicamente e diz que aquilo é perseguição política? Então, como é que você espera que uma empresa que existe para pegar água e colocar água na torneira do povo tenha uma ingerência de toda sorte? Você não consegue. Ela está ali, ó, é um cabidão de emprego que todo mundo põe um cara para trabalhar, menos botar água na torneira do povo. Então, o nosso plano para botar água é o seguinte: primeira coisa, aumentar a caixa d'água na casa de todo mundo. Porque hoje o que acontece são casas que têm 4 pessoas, tinham 4 pessoas, e agora tem 8. Ou as ruas têm alojamentos. Então, as casas que tinham 3 pessoas têm 10, e essas casas que têm 10, normalmente são de empreiteiras e põem bomba para chupar água. E você que mora na casa que tem 3 pessoas, que a sua caixa d'água é pequena, não recebe água. E o seu reservatório é pequeno.
Então, você fica sempre em desvantagem. Nós vamos aumentar o reservatório na casa de todo mundo, que é uma forma imediata e não é invenção, não. Nós estamos imitando Rio Acima. Rio Acima fez isso. É uma forma de você aumentar o reservatório na casa, na cidade, de forma barata. Porque você não precisa de licença ambiental para isso, você não precisa estudar onde você vai aumentar os reservatórios de bairro, você está aumentando a caixa d'água de todo mundo. Então, todo mundo vai ficar com um reservatório maior em casa, para enfrentar uma possível manobra do SAI, uma possível falta d'água. Imediatamente, você vai pegar os reservatórios da cidade e vai interligar eles em paralelo, vai fazer eles se conversarem, porque falta água num reservatório, como o manancial dele não conversa com outro, e você pode agora transferir água de um manancial para o outro. Então, você vai fazer a interligação dos reservatórios. Tá? E o plano de longo prazo é você buscar água fora. Você busca água na Cartucha, busca água no Cibrão, pode buscar água em qualquer outro reservatório desse, até no Ribeirão do Carmo, se for o caso, e fazer uma grande reservatório com tratamento de água para resolver o problema da água pelos próximos 50 anos. Mas isso é um plano de longo prazo. O plano de curto prazo é esse. Então, nós vamos resolver o problema da água em Mariana rápido, porque uma empresa que existe há 20 anos e já comeu 5 bilhões de reais, é só você fazer conta. 20 anos ao repasse que o SAI teve, que ela só existe para botar água na torneira e não coloca água na torneira, faltou o quê? Tempo ela teve, dinheiro ela gastou, faltou vontade política. Então, mas com ingerência dessa que eu te falei, não dá para fazer mesmo. Até o dono de jornal nomeia a gente lá, não dá. Ou protege o amigo. O exemplo não é nada contra o dono do jornal, não. É só para mostrar o absurdo que é a ingerência que tem no SAI. Entendeu? Todo mundo mete o bedelho lá. Entendeu? Exatamente. Então, ninguém manda. Não tem norte. Não tem norte. Qual é o objetivo de lá? Não tem norte. Não são os funcionários, é a falta de comando mesmo, a falta de objetivo. Tá? Virou um cabidão de emprego. Estou passando agora para a segunda pauta, que é a habitação. Né? Mariana viveu uma esperança muito grande há cerca de 4 anos atrás, com o anunciado planejamento das 1.600 casas. E fez inscrição, o pessoal entrou na internet, fez fila, tal. E, por fim, está lá parado e até hoje não saiu nada. Então, no seu programa de governo, você fala que vai fazer 3.000 novas casas, né? 3.000 novas moradias. Então, eu curioso para saber aonde que vai ser isso e como que você vê essa demanda por moradia em Mariana, que já é uma coisa que é muito polêmica, né? As pessoas fizeram até alguns protestos sobre abaixa o preço dos aluguéis. Tem vereador que faz a campanha dele com base em casa popular. Né? Então, é uma necessidade que o povo precisa, né, de ter opções. Os novos bairros de Mariana, quem fez foi através de ocupação. O povo foi invadindo, foi construindo, e de repente foi virando bairro, não sei como é que aconteceu, mas o fato é que a cidade cresceu de forma desestruturada, cresceu de um jeito meio sem planejamento, sendo que Mariana foi a primeira cidade planejada de Minas. Então, o que você falasse sobre isso? Sobre esse plano habitacional que inclui 3.000 novas moradias em Mariana. Como é que vai ser isso? Bom, eu vou comentar. A pergunta parece simples, mas não é simples. Tá? Primeiro, você disse de um plano aí de 1.600 casas, esperança. Isso. Vamos comentar que fim levou. Agora eu vou fazer a pergunta a você. Essas 1.600 casas, o maior plano habitacional de Mariana, era para quem? Era para o povo que fez inscrição. Né? Esse povo era o necessitado, ele tinha que ganhar quanto? Não, na época que foi a inscrição, todo mundo podia escrever. Então não teve um critério. Foi uma coisa, inclusive o dinheiro, foi um dinheiro conseguido junto com o Ministério Público, com a Renova, parte do loteamento do Bento, toda uma história por trás aí. História por trás, mas tinha que ter uma renda alta, não era para quem invade, né? Então não era para quem, não era para resolver a invasão. No final das contas, não era para isso, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto,
O que fizeram lá foi uma terraplanagem, certo? Sim. A terra foi para onde? Parte de baixo. Que virou? Cedro. E aí depois que fizeram isso, o loteamento parou. Então você pode dizer que o que fizeram no maior plano habitacional de Mariana foi o Parque de Transbordo da Cedro. Não é verdade? Fala aqui, Leandro. Uai, aonde jogaram a terra, acharam um terreno mais próximo. Agora, as consequências posteriores... Não é consequência. O que foi feito foi o Parque de Transbordo da Cedro. Aí se parou o loteamento. Então, o que você está constatando, como todo mundo está constatando, que o maior plano habitacional de Mariana, na realidade, foi o aterramento para o Parque de Transbordo da Cedro, disfarçado de maior plano habitacional de Mariana. É isso? É o que parece, né? É o que veio a ser, né? Assim, então, é assim que funciona a Mariana. É assim que funciona a Mariana. Em nome do maior plano habitacional de Mariana, a gente pagou o Parque de Transbordo da Cedro. Então, já respondi a sua primeira pergunta. Como é que fizeram o Parque de Transbordo da Cedro com dinheiro público? Tá? Está constatado. Agora, vamos a nossa... Hein? A segunda é sua proposta de fazer novas... Vamos lá. Esse mesmo governo que fez isso, esse Parque de Transbordo, largou lá uma pissarra no Filito, meteu lá 40 milhões do dinheiro público, 40, são 700 casas de 50 mil, enterrou, não construiu, jogou fora, tá? Está prometendo fazer... Está prometendo, não. Está no portal da transparência que gastou 5 milhões em novos bairros. Que novo bairro foi feito? Não. O governo, de 1 ano e 8 meses, ou 1 ano e 6 meses, está no portal da transparência, gastou 4 milhões e 750 em novos bairros. Também não sei que novo bairro é esse. Está no portal da transparência. Quer dizer, é uma gastança de dinheiro público em nome de novo bairro, de maior loteamento, o maior plano habitacional de Mariana, que Mariana já teve, e nada aconteceu. Só se gastou muito dinheiro. O que eu estou falando, Minha Casa Minha Vida, nós vamos fazer entre o Toneco e Ribeirão do Carmo. É para onde Mariana tem para crescer de espaço. Se você for para Antônio Pereira, vira Ouro Preto. Se você for aqui para o bairro Liberdade, vira Ouro Preto. Se você for aqui para a Serrinha, vira o Parque Estadual do Itacolomi. Só temos para crescer para lá. Não tem outra opção. É uma falta de opção. Você não tem para onde crescer urbanamente, Mariana. Você só tem crescimento para lá. Não dá para você inventar. Você está no canto do município. O município cresce para lá, então é para lá que nós temos que crescer. É para lá que nós temos que fazer todo tipo de bairro. Loteamento popular, Minha Casa Minha Vida, bairro classe média alta, rico, pobre, todo mundo tem que crescer para lá. Não tem jeito. O centro histórico não dá para tirar de lá. O centro histórico é centro histórico. Tá? Então, nós vamos fazer para lá. E é para lá que nós vamos crescer. Se lá em 2012 a gente conseguiu aprovar 1.401 casas, podendo dobrar para mais 1.400, naquela época já era um déficit que a Caixa tinha feito. Eu estimo que hoje o déficit já chega em 6.000. Porque a população mais que dobrou, as invasões mais que duplicaram. Então, eu estimo que no estudo da Caixa vai dar mais de 6.000.
Então, quando eu falo 3 mil, é porque naquela época, já 3 mil a Caixa já aprovava. Porque quando você fala que vai fazer o Minha Casa Minha Vida, você não escolhe o número. Como é um programa que a Caixa é a dona do imóvel e ela vai financiar em 30 anos, ela tem que ter certeza que aquele imóvel vai ser comprado. Então, é ela que faz o estudo e é ela que aprova o número de habitações que podem ser feitas. Porque senão ela fica com a casa vazia, construída e não tem para quem vender. Então, quando eu estimo 3 mil, é porque 3 mil em 2012 já era aprovado. Eu não estou fazendo um chute. Tá? E você, para aprovar, você tem os critérios da Caixa. Você tem que estar com urbanização, você tem que ter aparelho urbano próximo, creche, escola, linha de ônibus. Você tem que entrar com um aparelho urbano para ela poder chegar e aprovar o projeto. Então, tem que ser uma parceria que a prefeitura faça uma urbanização para a Caixa poder aprovar o projeto. Então, é este o Minha Casa Minha Vida que a gente tem que trazer. E loteamento popular é a mesma coisa. A prefeitura passou 30 anos sem fazer política habitacional, ela tem que agora entrar com um pedaço do custo do lote, tá? E isso é um pedaço em urbanização, para poder vender o lote a preço popular. Porque senão, essa conta não fecha em Mariana. O lote é caro. E é caro por quê? Porque não tem oferta de lote. Por que não tem oferta de lote? Porque não tem política habitacional em Mariana há 30 anos. Não adianta você chegar e falar, não, o preço vai cair porque eu vou fazer cair. Não, você só vai fazer cair se agora você botar o dinheiro que você não coloca há 30 anos. Porque você não oferta essa política há 30 anos. Agora você vai ter que pagar o preço por isso. E se a prefeitura não fizer, ninguém vai fazer. Porque ninguém entra para fazer um loteamento para perder dinheiro. Então, a única forma de você fazer lote barato é a prefeitura entrando com a parte dela. Não existe outra forma. Por quê? Porque ela não fez. Ela deixou o preço subir porque ela ficou ausente da política habitacional de Mariana. Porque um cascudo, para fazer um loteamento em Mariana, levou 5 anos para aprovar. Porque não existe uma facilidade de você chegar e empreender em Mariana para fazer um loteamento. O loteamento que eu fiz ali no Cristo Rei ficou 10 anos na prefeitura. O Morada do Sol ficou 10 anos para aprovar a expansão dele. Existe uma política de amarração de expansão de loteamento em Mariana. Nós temos que mudar essa política, porque quem paga o preço disso é o menos favorecido. É o menos favorecido que paga o aluguel mais caro, que não tem dinheiro para pagar aluguel e invade. Invasão, você não combate derrubando casa. Você combate com política habitacional. Você combate oferecendo lote popular. Você combate construindo casa popular. Você combate fazendo Minha Casa Minha Vida. Porque você derrubar casa, você não combate a causa da invasão. Invasão é consequência. É a consequência da ausência de política habitacional. Bom, agora para o próximo tópico, né? Que é a segurança em Mariana. A gente, essa semana mesmo, o João e Nara foram numa reunião da CIAM, discutindo os constantes assaltos no centro de Mariana. Assaltos de pequenos furtos, mas que enchem o saco de todo mundo lá. Então, qual que é a sua proposta para a questão da segurança, né? Então, no seu programa tem a ampliação do programa Olho Vivo. Então, como é que você pretende incorporar essas novas tecnologias com a segurança em geral? Olha, segurança, como todos os problemas que a gente olha, a gente busca a causa. E o que causa a insegurança é um somatório de fatos. Primeiro, você tem um déficit de guardas municipais em relação ao tamanho da população. Tá? Hoje, você poderia ter mais 50 guardas municipais por conta do tamanho da população. Então, você tem um déficit de 50 guardas municipais pelo tamanho da população. Então, nós vamos abrir concurso para mais 50 guardas municipais.
A lei nos permite ter mais 50 guardas pelo tamanho da nossa população. O investimento no Olho Vivo foi paralisado. Não funciona. Tem lugar que não está com olho vivo. Então, nós vamos aumentar a abrangência do Olho Vivo e vamos melhorar esse investimento. Mas isso tudo nós estamos falando de atacar a consequência. Agora vamos ver o que está causando essa violência ou essa insegurança. O que está causando esses pequenos furtos. O que causa esses pequenos furtos, a gente vai... a gente vê. Você mora numa cidade que não está urbanizada. Você mora numa cidade que tem o tarifa zero. Você mora numa cidade que permite que o morador de rua tenha comida, lugar para o banho, pode morar na rua, tem até uma Cracolândia se instalando. Você permite pequenos furtos, você permite agressão. Nós estávamos na Bom Jesus 2 dias atrás e um cara totalmente descontrolado de si começou a agredir mulheres, a nossa equipe. Aí veio a PM, pegou, botou ele na parede e nós fomos embora. O que está gerando isso em Mariana? Por que essas pessoas estão vindo para cá? Por que eles estão na rua? Eles estão na rua porque são viciados, estão na rua porque estão desempregados, eles estão na rua porque têm um problema que a família botou eles na rua. A nossa ação social não está funcionando. Então, se a nossa ação social não está funcionando, ela está contribuindo para essa insegurança. Se você está atraindo morador de rua porque a sua política habitacional não está funcionando, você tem que melhorar a política habitacional. Se você, a sua oferta de emprego para alocação dessas pessoas, para arrumar emprego para elas, não está funcionando, você tem que melhorar isso. Roberto, só pôr mais um fator aí. Quando o vereador Leitão era prefeito, ele me falou que está enfrentando um problema grande, que as pessoas vinham de outras cidades para trabalhar nas empreiteiras em Mariana, não se adequavam, porque é duro o trabalho, tá, acorda cedo e tal. Tem gente que não se deu bem, a propaganda foi melhor que digamos assim, a propaganda foi melhor que a realidade. Então, essas pessoas que estavam em Mariana acabaram morando na rua. E ele falou comigo, Leandro, dá uma ajuda, põe no jornal, divulga, porque essas empreiteiras, elas têm responsabilidade. Trouxe o cara lá do Piauí, ele veio para cá, ficou aqui, lá de Bahia. Eles estavam mandando pessoas de volta, pagando passagem, para a pessoa voltar para lá, né? Então, a secretária de Administração Social falou comigo isso, estava fazendo isso. Algumas pessoas que queriam voltar não tinham como. Como você vê esse problema de pessoas que vêm de fora, trabalhar em Mariana, não se adaptam à empresa, dispensa e ela fica aqui. E é expulso sai da casa dela. Entendeu? Então, como é que você vê essa história toda? Isso é um problema, mas tem coisa pior. Ponte Nova estava mandando Kombi cheio de morador de rua e despejando na rodoviária. Essa eu não sabia. Aconteceu. E a Secretaria de Ação Social pegou isso, botou todo mundo na Kombi de volta de Ponte Nova e mandou devolver para a cidade. Quer dizer, a Mariana estava recebendo morador de rua porque... Exportando. Porque Mariana... o programa é errado. O programa de assistência social em Mariana é errado. Em vez de tirar o morador de rua, ver por que você está na rua, te falta emprego? Nós vamos arrumar emprego. Você é um dependente químico, então nós vamos tratar a sua dependência. Você está com um desajuste em casa, te expulsaram de casa, então nós vamos acertar a sua casa de passagem para te reintegrar em casa. Não, eu te mantenho na rua, te tratando na rua. Aí só aumenta a população de rua. E em vez de tratar o problema, eu não trato a causa, eu trato a consequência. Entendeu? Esse é o problema de Mariana. Fica tratando a consequência e não a causa. O cara nunca sai da rua, porque ele nunca trata a dependência química dele. Eu só vou lá, cuido dele e deixo ele na rua. Eu tenho que tratar a causa que está colocando ele na rua.
Por que a família expulsou ele de casa? Qual é o desajuste dele? Ele separou, ele não tem onde morar, ele não tem um emprego, nós temos que arrumar um emprego. Entendeu? Não, eu dou um prato de comida, eu dou o banho para ele e deixo ele na rua. Não, o que botou ele na rua? Eu tenho que voltar com ele para dentro de casa. E é isso que é o problema de Mariana, ficar tratando consequência e não a causa. A violência é a mesma coisa, a gente tem que tratar a causa e não a consequência. A consequência é aumentar a guarda municipal, aumentar investimento na segurança em olho vivo, fazer as parcerias com polícia civil, com polícia militar, usar inteligência. Isso tudo tem que ser feito, mas você tem que tratar a causa. Senão, isso não diminui. Essa violência não diminui, porque o cara que está dependente químico, ele não quer saber, ele precisa fazer o pequeno furto para trocar por uma droga. Ele vai fazer, ele faz isso em casa, ele vai fazer na rua. Você tem que tratar a causa. Entendeu? Roberto, o nosso próximo pauta é sobre o trânsito em Mariana. A gente está falando ali embaixo sobre a quantidade de ônibus que sobe na Diamantina, nas Cabanas, que é muito grande. Aí você deu uma solução interessante, né? Que é o transbordo de pessoas das empresas que vêm para Mariana. Que às vezes um ônibus não sobe cheio. Como é que você vê essa solução aí? Uma das soluções seria essa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa proposta de trânsito em Mariana, a mobilidade que nós precisamos ter, que é uma cidade pequena, mas com problema de cidade grande, né? O terceiro acesso é a solução, tá? Mas eu estava comentando com você uma outra coisa. Você para e observa, quando eu chego, eu até te provoquei. Qual o problema do trânsito? É muito carro, então tá bom. Como é que a gente diminui o carro? Não sei. A quantidade de ônibus? Então não põe ônibus lá para cima. Não pode. Pode. Porque se você observar a quantidade de ônibus de companhia que sobe com metade da lotação ou menos, eu acho que são todos. Tá? 90% sobe com a metade da lotação ou menos. Eu observei isso. E quando chega lá no ponto final, chega quase vazio mesmo. Então, o excesso de ônibus que sobem a Rua Diamantina desnecessariamente é enorme, causando aí um trânsito que pode ser diminuído com um simples transbordo. Não importa de que companhia faz um consórcio embaixo e quem vai subir para o mesmo lugar sobe num ônibus só, vai lotando os ônibus e vai subindo num ônibus só. Isso já resolve imediatamente enquanto você não tem o terceiro acesso. Tá? E essa é uma forma inteligente de fazer as pessoas do bairro não sofrerem por uma consequência de um trânsito que não precisa ter. Tá? Foi um exemplo que eu te dei de quem quer resolver problema, observa. Muito inteligente. Quem quer resolver problema, observa e tem vontade política para resolver. Tá? Mas o terceiro acesso é necessário, porque o bairro cresceu e precisa de um terceiro acesso. Hoje, ali é um funil. Ela precisa de um terceiro acesso, mas existem outras soluções que amenizam o trânsito, como essa que eu te dei, tá? Que é viável, é simples, não custa nada e pode ser feita imediatamente. Tá? Não tinha falado isso porque eu fui para lá e andei no Tarifa Zero para ver como é que funciona o Tarifa Zero para quem usa. E percebi que não funciona, porque quem precisa usar vai na lata de sardinha. Né? Mas observei os ônibus de empresa subindo sem parar, com lotação, meia lotação ou vazio, e os ônibus urbanos da Transcota subindo abarrotados de gente. Quer dizer, o Tarifa Zero vai abarrotado e os outros vão na meia lotação. E o trânsito infernal, aquela rotatória infernal por causa da quantidade de ônibus que tem que circular ali para poder subir. Quer dizer, o trânsito podia ser amenizado ali facilmente, mas é ali. Nós temos Rosário, nós temos o resto da cidade. Tá? E se a gente for pensar
no resto do trânsito, tá? Nós temos uma alça viária. A alça viária vai tirar aí boa parte do trânsito que é jogada ali no terminal turístico, porque Mariana joga todo o trânsito dela foi formado para jogar no terminal turístico como sendo o centro do trânsito da cidade. Falando no terminal turístico, eu lembrei de uma coisa agora. Eu tive em Lafayette há pouco tempo. Eu achei interessante que lá tem um terminal de embarque urbano. Então é interessante que Mariana não tem. Tem o mesmo ponto de ônibus desde que eu lembro de gente, tem quanto? 40 anos que eu estou vendo, é o mesmo ponto de ônibus. Então, as pessoas ficam na chuva, ficam no sol, não tem um ponto de ônibus que eu posso falar assim. Ah, a pessoa vai embarcar ali. É um terminal rodoviário urbano, né? Então, a gente vê só a rodoviária de Mariana longe. Mas precisava de Mariana imitar igual a Lafayette. Ter um terminal de embarque urbano, onde as pessoas podiam pegar um ônibus, ter o escoamento. Fica aquela montoeira de gente parado ali do lado do centro de Mariana ali, né? O ponto é pequenininho, o ponto já era para estar feito. Eu até falei um dia isso com uma pessoa de Mariana, né? Um vereador, porque podia melhorar ali e tal, né? Mas o ponto de ônibus é do mesmo tamanho. Falta um terminal rodoviário urbano de embarque em Mariana. A gente não tem. E o povo fica com sacola, com compra, fica sendo roubado, porque põe a sacola do lado, né? E até quando chega que vai, então não tem um local. Então, aquele terminal turístico, não é hora de rever o local dele, mexer ali, que a cidade cresceu muito, né? Então, como é que fica essa coisa do embarque dos passageiros nos ônibus? É necessário esse terminal urbano? Eu vou falar do trânsito. Ah. Eu vou falar do trânsito. Você lembrou, mas eu vou terminar o trânsito. Tá? Hoje, os caminhões de minério, ônibus de mineradora que vão para bairros, com o anel viário, que vai sair ali de em frente a Del Rey, passa ali no Rosário, desce na Prainha, vai no São Gonçalo e desce ali na altura do Niquini, é uma via expressa. Tá bom? Ele tem a saída no Rosário, uma saída e entrada no Rosário, uma saída e entrada na Prainha, uma saída e entrada no São Gonçalo. Ele tem o início no Del Rey e o final no Niquini. Então, os caminhões ou ônibus que vão para bairro, para esses bairros, entrariam ali. Quem vai para Belo Horizonte, ou vai para Passagem, ou Ouro Preto, entram nesse desvio, vamos botar dessa forma, ali na Del Rey e vão embora. Quem vai para o Raul, Ponte Nova, Colina, Centro Galego, segue para o contorno antigo do Jardim Macedo. Tá? Isso daí já tira todo esse trânsito pesado que você ficou aí 7 quilômetros engarrafado, né? Lá do Antônio Pereira até Mariana, isso já tira. Porque como é uma via expressa, só vai entrar nessa via expressa quem for para esses bairros. Não tem parar, estacionar. Entendeu? Então, o ônibus que for direto para o Rosário, ele vai direto e vai parar no Rosário. O caminhão que for para Belo Horizonte, ele vai passar direto. Tá? Hoje, todo mundo tem que passar no centro, no terminal turístico, para ir para algum lugar. Você, com esse anel, você faz a passagem por fora e você desafoga aquele trânsito do centro. Desafoga. E resolve aí 80% desse trânsito que está infernizando o centro histórico de Mariana. Tá? Com isso, você resolveu o problema do trânsito nos bairros e no centro. Esse problema de trânsito no Rosário você resolve, porque para você entrar no Rosário, você só tem uma entrada hoje, né? E você está começando a criar entradas alternativas, mas é só uma que você entra, e na hora que você sai é na Ponte de Madeira, ou você vai pela Monsenhor Rafael Coelho, mas você acaba ali. Não tem como você sair do terminal turístico. Você acaba dando no terminal turístico. Tá? E com esse anel você resolve este problema. Mais do que isso, você tira os caminhões das mineradoras ou vans e caminhonetes de mineradora, você passando por fora do centro histórico.
Com isso, você deixa os ônibus urbanos transitar dentro de Mariana livremente. Então, você separa o que é trânsito de trabalhador de ônibus de mineradora do trabalhador de cidade, que está dentro do ônibus urbano no tarifa zero. Você consegue melhorar o trânsito e muito em Mariana. Com o terceiro acesso das Cabanas, o Distrito Industrial, aqui em frente ao Trevo de Passagem, você vai ter o quarto acesso da Cabana. Então, quando o Distrito Industrial for feito, você tem o quarto acesso. A cidade cresceu para lá. Não adianta você falar, é ocupação. Se você vai fazer o REURB, vai dar condição de vida e dignidade para essas pessoas, vai reurbanizar aquilo, vai legalizar, você tem que ter acesso. O Estado tem que chegar lá. E para o Estado chegar lá, uma das coisas é o acesso. Então, você vai ter o quarto acesso. Isso já é mais longe. É quando tiver o Distrito Industrial. Assim que tiver, a primeira coisa é o acesso. Então, esse problema de trânsito em Mariana, você resolve com esses acessos, essas artérias grandes de trânsito estão resolvidos pelos próximos 20 anos. Como a alça do Jardim Macedo resolveu o problema de trânsito dentro da cidade. Isso. Bom, Roberto, o próximo tópico nosso aqui é sobre saúde. A gente tem assistido muitas pessoas saindo de Mariana para ir para Belo Horizonte. E fica colaborando mais que Belo Horizonte fica muito inchada, né? E por que tem coisas que não pode resolver aqui em Mariana? Tem que sempre precisar de transporte para ir ou para Itabirito. Tem mães que estão indo em Ponte Nova, porque lá tem UTI neonatal e não tem em Mariana. Então, o que está faltando em Mariana para a saúde ficar menos dependente de coisas não tão complexas, mas que podiam ser feitas aqui, né? Não sei como é que funciona, mas chegou um tempo que um amigo meu que mora no Rosário, sou nativo, teve que levar o filho para Belo Horizonte para encarar um braço do menino, quebrou o braço. Ou seja, hoje eu sei que tem na Santa Casa no Preto, né? Eles trabalham muito com a tal da regionalização da saúde, tal coisa em Mariana, tal coisa em tal cidade, mas tem coisas que podiam ser feitas aqui, né? Aí entra a questão da casa de apoio lá em Belo Horizonte, vieram transtorno todos para quem vai. Não era mais fácil do que mandar ônibus para Belo Horizonte, trazer gente para cá, o médico para cá. Como é que você vê a saúde de Mariana? O que precisa melhorar na saúde de Mariana? Em resumo, é isso, né? O que precisa de melhorar? Bom, vou te fazer uma pergunta, que é bom a gente trocar informação. Você lembra do Hospital Monsenhor Horta, há 20 anos atrás? Sim. O primeiro andar era o quê? Era só leito, né? Só leito. Você foi lá ultimamente? Sim. O que tem lá? Tem leito? Não, só consultório. Pois é. Então, diminuíram os leitos para o SUS, para ambulatório, diminuíram os leitos para atender o povo. Tá? Começa daí. Por que diminuiu o leito para atender o povo no Hospital Monsenhor Horta? É uma pergunta. O aluguel para consultório rende mais do que o leito para o SUS. Ponto. É simples assim o hospital. Ele é beneficente, mas tem que pagar as contas dele. Tá? Apesar de receber dinheiro da prefeitura. Muito bem. Isso colocado, vamos a 2012. 2012, eu deixei 80 milhões em caixa e deixei orçamento para se fazerem 10 leitos de UTI no hospital. Mariana sempre foi referência em neonatal. Todo mundo vinha ganhar bebê em Mariana. Mariana perdeu a UTI neonatal para Ponte Nova. Porque você, para manter UTI, ou você banca 100% do custo, ou você pactua com o Estado e com a União. Para você pactuar com o Estado e com a União, você tem que mostrar que a sua microrregião não tem esse atendimento e você passa a ser uma referência naquela especialidade. E Mariana era neonatal. Então, você ia pagar 25% do custo,
a União 50% e o Estado 25%. Então, ia te custar 25% do custo para ter a UTI. Ela pode ser neonatal, ela pode ser de trauma, ela pode ser de neurológica e pode ser de coração. Tem essas 4 modalidades de UTI. Só. Então, se você for alguma delas, você consegue pactuar e pagar 25%. Ou você chega e fala, não, eu vou ter a minha UTI e vou bancar 100%. Aí você está trazendo um custo para a Mariana de arcar com 100% da UTI. Tá? E aí entra outro problema. Você, tendo a UTI, você tem que receber pacientes da região toda, porque nós estamos no Sistema Único de Saúde. Então, vai vir paciente de Ouro Preto, Ponte Nova, Itabirito, e você não pode se negar a receber esse paciente que vai ocupar o seu leito de UTI e a cidade vai pagar 100% desse custo. Se você não tiver pactuado com a União e pagar só 25%, e você vai ter que pagar 100%. Então, você vai trazer um custo para a prefeitura e vai ter que receber todo mundo de fora. Então, como é o Sistema Único, se você pactuar, você só paga 25% e vai receber todo mundo de fora. E vai ter o seu leito aqui. Tá? O seu leito não é seu quando você faz a UTI. Tá? Por conta do seu Sistema Único de Saúde. Então, Mariana perdeu a oportunidade de ser a referência do neonatal porque Ponte Nova pegou. Itabirito pegou, se não me engano, de trauma. De cirurgia de crânio, de neurológica, nós não temos. E tem a de trauma, tem a de cardíaca, que a gente pode ter, mas a gente tem que pactuar. Então, só nos sobrou a cardíaca, que nós temos muito, mas nós temos que pactuar para ter o custo de 25% e não carregar esse custo para sempre na prefeitura, com o nosso dinheiro público. Tá? É assim que funciona o Sistema Único. Não é simplesmente vou fazer e tenho que pagar. Então, na hora que você fala, né, vou montar, você monta, é caro montar, mas o mais caro é você manter. Roberto, uma outra questão. Conversando com o pessoal sobre a questão da nova UPA, né? Amanhã vai ter uma UPA e tal. Não era melhor que ali fosse um hospital completo, feito um convênio? Porque o Hospital Mossoró está parado. Ele foi construído na década de 60 e pouco, 70. E o hospital está lá, beleza. Agora, Mariana ela tem condições de ter um hospital municipal, porque aquela UPA é enorme. O que a UPA faz? Curativo. O que a UPA faz? Ou seja, eu estou fazendo um negócio grandão, enorme, bacana, ó, legal. Mas, para mim, vai servir o quê? Eu vou ter que ir para o Hospital Mossoró para fazer alguma coisa. Então, eu tenho uma policlínica lá embaixo. Aí eu vou ter mais uma coisa. Então, eu fico assim, um prédio daquele tamanho, esse tempo todo que demorou, quanto dinheiro gastou? Não podia fazer um jeito de... Porque não adianta eu, na última hora, não, eu vou transformar aqui no hospital. Não, eu tenho que pensar na construção que vai ser um hospital. Então, mais uma policlínica em Mariana. E eu achava que ia resolver, que ia ser não. Então, como é que você vê essa coisa aí da policlínica? O problema não é nem esse, Leandro. A saúde mariana, para você ter uma ideia, nós temos cadastrados no SUS como se Mariana tivesse 19 mil habitantes. Então, nós recebemos repasse para 19 mil habitantes. Pois é, mas nós só recebemos repasse para 19 mil habitantes. De 40 mil. Nós estamos classificados no Previne do SUS, tem 810 municípios melhores classificados na saúde do que nós, Mariana, no SUS. E nós somos a 10ª economia de Minas e nós só temos 20 municípios piores que a gente na saúde. Você sabe por quê? Porque nós não cumprimos meta nem de vacinação, que vem de graça para a gente. A gente não preenche nem relatório para poder chegar e receber verba da saúde. A preguiça é tanta que a gente não preenche relatório para o Ministério da Saúde para cumprir meta.
A gente não cumpre meta. A gente está tendo dengue porque não foi feito dengue há 2 anos atrás. A dengue é uma coisa que acontece porque você não combateu. Então, na saúde, está muito pior do que você imagina. Os problemas são muito mais básicos. A nossa policlínica, ela recebe como BSzinha, porque você não consegue receber de volta o que você podia receber. São 600 mil por ano que a gente deixa de receber só na policlínica de repasse. Só por conta da quantidade de gente. A gente não manda relatório do que a gente faz. Essa falta de gestão na saúde é gravíssima. Você conhece cooperativa de carro? Sim. Você sabia que nós temos cooperativa de médico em Mariana? Não. Tem uma empresa terceirizada que manda médico para Mariana. Olha, eu preciso de um médico assim, ela manda. Eu preciso de um médico assado, ela manda. Tudo para fugir do concurso. É um médico terceirizado, é que nem a cooperativa de carro. Eu preciso de um carro assim. Eles mandam, o médico vem de fora, que você nem sabe quem é. Agora, como você não sabe quem é, e não tem ponto, porque o ponto é assinado, você não sabe se ele veio. O fato é que a saúde gasta 1/3 do orçamento de Mariana, é carimbado, é vinculado. Então, se Mariana tem um orçamento lá e recebe 600 milhões por ano, 200 milhões foram gastos com a saúde. Aí eu te pergunto, aonde? Aonde foram gastos 600 milhões com a saúde? Se a UPA está lá parada por falta de dinheiro, depois voltou, depois foi, depois voltou, foi, voltou. Não, lá só gastou 40 milhões. Está certo. Então, onde é que foram os 200 milhões? Aí eu te falo o seguinte, gestão de 1 ano e 6 meses do meu adversário. Se gastou 300 milhões na saúde, aonde? Aonde se gastou? Porque a verba é carimbada para a saúde. Se gastou 300 milhões na saúde, em quê? Se construiu hospital, se construiu UPA, se construiu o quê? 300 milhões. Foi em quê? Ah, cooperativa de médico. Ué, você disse que o pessoal vai para Birito, vai para Ponte Nova, vai para não sei aonde, porque falta médico, porque falta remédio, porque falta... Então gastou em quê? Como? O dinheiro foi gasto. Em quê? Ah, no primeiro andar do hospital, nas clínicas? Quem tem a faca tem o bolo e reparte? Olha, o cara é enfermeiro, é da área. Fez uma gestão temerária quando secretário. Botou uma cooperativa de médico e sangrou a saúde. Então, você está falando de como é que vai fazer a saúde? É só fazer a gestão boa, porque o dinheiro da saúde é garantido para a saúde, só se pode gastar na saúde. 30% do orçamento tem que ser gasto na saúde, e o dinheiro não está sendo gasto bem gasto. Agora, a próxima pauta, Roberto, é educação. Eu vi no seu plano de governo que você está com a ideia de criar um polo universitário municipal, né? E, ao mesmo tempo, a Mariana está sem parcerias com a universidade, como devia ter. Eu acho que a gente aproveita muito pouco a UFOP, né? Por falar nisso, ontem teve a eleição do novo reitor da UFOP. Quem ganhou foi um professor aqui de Mariana, lá do ICHS, que vai ser o nosso novo reitor, foi eleito ontem, né? Então, você acha que a prefeitura podia aproximar mais da universidade? E essa ideia de criar um polo universitário municipal, isso é viável ou é um polo universitário geral? Como é que você vê essa questão de relação de Mariana, da prefeitura de Mariana, com a UFOP e esse estímulo de criar novos cursos? Bom, eu posso já aconselhar ele, já que ele é de Mariana. Quem foi? É Luciano. Luciano. Parabéns, Luciano, pela vitória. Tá? Eu já podia aconselhar ele a fazer uma etezinha lá
no Ixa, porque quando fizeram, estão jogando esgoto in natura em Mariana. Eu embarguei a obra e eles seguiram. Estão aí jogando há 10 anos esgoto in natura em Mariana. Nem ligaram para isso. Como é que o FOP, né? Uma Universidade Federal de Ouro Preto, joga esgoto in natura na nossa Mariana, primeira capital de Minas? Né? Para mim, estava ligado com o sistema público. Não, tá ligado, sim, com Dom Frei, que joga... Também. Que joga lá no... Dom Luciano, que joga. E daí? É a mesma coisa. E ele faz um prédio novo, o FOP faz um prédio novo e não trata o esgoto novo que ele fez? Isso é desculpa, Leandro? Ô, Leandro, você faz um prédio novo e não se preocupa onde você vai jogar o seu esgoto novo? Você só joga na rede antiga, né, de 60 anos, sem consciência, você continua sem consciência? Não, isso não é desculpa. Me desculpa você me decepciona também. Tá? Você me decepciona. Entendeu? Não, você me decepciona. Entendeu? Essa daí você me decepcionou. Você, morador de Mariana, falar uma bobagem dessa, você... Não. Tá? Não existe desculpa. Você faz um prédio novo, você não importa. Não vou jogar na rede antiga porque eu sei que está jogando no Rio. Ainda mais depois de ter sido notificado. Ainda mais depois da obra ter sido embargada exatamente por isso. Tá? Não existe desculpa. E agora eu estou falando, você está defendendo 12 anos depois? Como é que você vai falar de meio ambiente? Você é um cara que defende o meio ambiente e está defendendo eles para jogar esgoto no Rio? Como é que você vai falar agora, cobrar meio ambiente de mim? Importantíssimo teu também de esgoto. E da água, né? Como é que você vai me cobrar agora? Como é que você vai cobrar de alguém? Você acabou de defender o FOP. Então, certíssimo, Roberto. Agora, eu queria te perguntar outra coisa. As prioridades, suas metas de curto prazo para... O problema, Mariana, é esse. Alguns podem, outros não podem. O FOP pode, o outro não pode. Por que o FOP pode? Você acabou de botar como se o FOP pudesse. Isso me deixa indignado. Realmente. Só contextualizar a questão dos esgotos. Tá. A UFOP, assim como todas as escolas de Mariana, tem tratamento de esgoto público. Ou seja, a prefeitura faz a rede. Ela coleta o esgoto. Até que eu saiba, é isso. Fez um prédio novo. A prefeitura tem que autorizar o prédio novo. Como ele construiu o prédio? Quem autorizou construir o prédio? Essa é a ideia. Toda a nova construção de Mariana, né? Então, a nova construção de Mariana, com exceção do Novo Bento, fizeram um tratamento de esgoto muito, muito bacana. Então, qual é a ideia? Que a prefeitura tenha esse cuidado, né? Que eu não vi isso até hoje. Não, eu era prefeito, eu cobrei, embarguei a obra e eles seguiram jogando porque eu perdi a eleição. Esse é o fato. Há 12 anos. E eu estou falando... A Ida estava presente na reunião, o professor Reginaldo e o vereador do PV de Ouro Preto, o reitor da UFOP e o prefeito da UFOP. Estavam presentes na reunião quando eu era prefeito. Embarguei a obra porque não tinha um tratamento de esgoto para o esgoto novo que eles estavam fazendo no Ixa. E mesmo assim, seguiram porque eu perdi a eleição, a obra foi liberada e eles estão jogando. Estou recomendando ao novo reitor da UFOP que tenha consciência. Não precisava de eu falar, não. É uma universidade federal. Eu estou jogando porque a prefeitura não me cobra. Cadê a consciência social disso? Eles não têm, não? Você joga teu esgoto no Rio, podendo tratar? Você é uma UFOP? Tem como fazer? Ué, o UFOP não é a maior referência da Petrobras para fazer o pré-sal? Não consegue tratar um esgotinho de 500 alunos? Só me falta essa agora, Leandro. Você passando pano quente. Essa não. Bom, continuando, Roberto, nós vamos passar agora sobre suas metas de curto prazo para Mariana ser eleita. Ou seja, sendo eleito, quais são suas prioridades? O que você imagina que é o apagar o incêndio? O que seriam suas primeiras ações? O que você vai pensar e fazer? Isso aí tem que fazer primeiro. Então, quais seriam essas prioridades ao assumir o governo? Reeducação da consciência de cada um, a começar da sua.
Se cada um fizer a sua parte e achar e perceber que se cada um fizer o seu dever de casa, como agora eu estou tentando te reeducar, pode você ter consciência. Sim. Porque se a UFOP vê o que o Estado não faz, mas ela tem consciência de que se ela tratar o esgoto dela é menos carga no esgoto do rio, que a natureza vai agradecer, o mundo é verde, né? Não as queimadas, não é isso? Os petistas não estão falando que, Bolsonaro põe fogo em tudo e não sei o quê, e o cara joga esgoto no rio e acha normal? É isso que você está falando? Não tem que ter consciência, faz a sua parte. É só isso. Temos que ter consciência, cada um fazendo a sua parte. Só a sua parte. Já melhora muito. Tá? Agora, o que nós temos que fazer no primeiro dia é pegar a prefeitura, que é muito rica, e fazer ela trabalhar para o povo. Ela tem que trabalhar para o povo. Aquilo não é um balcão de negócio. Aquilo é um balcão de serviço para o povo. Não é de negócio. É um balcão de serviço para o povo. O povo tem que ser bem atendido e o serviço tem que chegar ao povo. O povo que precisa tem que ter acesso aos programas sociais que o povo tem direito. E ele tem que ser orientado para ele ter acesso aos direitos dele. Porque hoje ele chega lá, eu vou te dar um exemplo. O rapaz aqui em Passagem falou: olha, Roberto, eu voto em você, mas dava para você me ajudar a tirar esse poste da frente da minha casa? Na Rua da Praia, aqui embaixo, tem várias vezes no jornal. Não, vou te dizer. E se ele vê esse programa, ele vai entender. Falei: olha, eu não prometo, porque esse poste é CEMIG. Tá? Eu não prometo. Eu vou tentar, porque eu tenho amigos na CEMIG, porque eles usam o meu terreno para passar poste para lá, poste para cá, e eu posso perguntar e pedir. Tá bom? Tá. Peguei o telefone e liguei. Tem condição de mudar esse poste de lugar? Me manda o número e não sei o quê, a localização que você está, isso e aquilo outro e não sei o quê. Mandei. Recebo a comunicação de volta. Olha, tem duas formas. Uma é entrar na fila, pedir, vai demorar um tempão. Vão mudar, porque está em frente à garagem dele. E a outra é a gente chegar e pedir para mudar, porque o transformador está em frente à janela da casa dele, a menos de tantos metros, isso é perigoso. Pode explodir o transformador e a gente troca rápido, porque tem que trocar, porque o transformador é um perigo na frente da janela da casa dele, a menos de tantos metros. Isso é um exemplo de boa vontade, de querer fazer. Então, se entrar na fila para trocar, vai levar 6 meses, 1 ano, não vai trocar. Agora, olhando por outro lado, tem um transformador que está na frente da janela da casa dele, que pode explodir. Isso é um perigo. E a CEMIG vai ter interesse em trocar, porque senão ela pode responder por um crime se o cara morrer. E ele pedindo para trocar porque tem um transformador na frente da casa, da janela do quarto dele, é diferente dele pedir para trocar um poste na frente da garagem. Então, dependendo de como você enderece o seu pedido na prefeitura, ele é atendido ou não é atendido. E isso a população não sabe. Então, nós estamos lá para facilitar o serviço. Às vezes a população chega numa secretaria, pede uma coisa e é na secretaria errada. E nós estamos lá para... se você pedir assim, você não vai conseguir. Mas pede assim, que tem um programa social que te atende. É a história da mãe solteira. Eu quero uma casa. Você entra na fila. Mas você é mãe solteira? Espera aí, então a sua fila é outra, anda mais rápida. Essa informação é que as pessoas não têm e que lá nós estamos é para servir, não é para vender solução. Nós estamos para servir o cidadão de graça, porque lá nós somos servidores públicos e quem paga a gente é a população. Esse é o nosso principal objetivo no dia zero. Pegar o servidor público concursado, prestigiar ele, porque ele está lá sofrendo de pressão, de gente que entra eleito e quer fazer aquilo lá
de sua fazenda, é seu, como se fosse dele, uma empresa dele, para dar dinheiro para ele. E não é isso. O servidor concursado, ele está lá para servir o povo, ele é dedicado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter o plano de cargos e salário dele respeitado, ele está ali, é uma dedicação ao povo, e não ao prefeito que se elegeu agora, o vereador que se elegeu agora, que vai mudar. O povo está sempre lá e ele vai estar sempre lá. Roberto, chegamos ao finalzinho. Eu queria te perguntar agora qual a sua mensagem que você tem agora para os eleitores que estão indecisos. Porque a eleição é depois de amanhã, hoje é o último dia de campanha, né? Pública, né? Então, qual a sua mensagem para essas pessoas ainda que estão indecisos, que são muitas pessoas também, né? E, além disso, eu queria te perguntar também se a política, de certa forma, ela está menos participativa. A gente vê ontem os comícios, eu pude perceber, né? Que vê menos empolgação como tinha antes. Então, como é que você vê? Essas pessoas estão mais afastando da política? Seria uma rejeição aos políticos? Como é que você vê essa história das pessoas se afastarem um pouco da política e deixar uma mensagem para esses eleitores que estão indecisos? E muitos não só indecisos, mas indecisos e desmotivados. Muitos falam assim, mas Mariana sempre tem os mesmos problemas e as mesmas pessoas estão aí e estão na campanha. Então, o que você diz para essas pessoas aí que ainda estão indecisos e essa motivação deles participarem mais da cidade? Olha, o Covid, ele é parte culpado dessa falta de participação, porque com o Covid a tecnologia avançou muito nessa comunicação à distância, nesse relacionamento à distância, reuniões à distância, comícios à distância, vamos botar dessa forma, né? Então, o Covid proporcionou um avanço tecnológico, por um lado, e afastou o contato físico, por outro. O contato físico ficou indesejado, então a tecnologia avançou e as pessoas se acomodaram dentro de casa. Essa é a verdade. Então, você hoje tem muito delivery, é uma coisa que você não tinha, né? Agora, qualquer bar, qualquer restaurante, qualquer boteco te entrega. Antes não, antes era um ou outro que faziam entrega, e hoje não. Hoje você tem até lugar que só faz entrega e não tem um lugar físico para você ir, tá? E, por outro lado, também as pessoas ficaram desacreditadas, né, com a política. A política ficou uma coisa muito muito desgastada, né? Os políticos abusaram muito abusaram muito da população. Essa é a verdade, né? Tripudiaram muito. E com essa comunicação muito rápida, as notícias chegam muito rápido também à população. A população ficou muito mais consciente. Ela tem acesso mais rápido à informação, né? Então ela chega muito mais rápido ao que a verdade dos fatos. Não dá mais para você ficar enganando, né? As pessoas não se enganam mais. O político não consegue mais enganar. Então a verdade vem logo à tona, né? E isso daí se demonstra. Você faz um debate hoje, amanhã todo mundo está vendo. Todo mundo vê na hora. Então, o político se esconde. Você vê aí, teve debate em Mariana e o Fujão fugiu. Porque ali vai ser exposto muita coisa que todo mundo sabe. Ele não tem resposta e aquilo vai viralizar. Tá? Você mesmo convidou e não veio, nem para uma entrevista, nem para responder uma coisa que pode escorregar. Tá? Porque é um perseguidor. Você sabe, já sentiu na pele, né? Está falando aí para os 7 ventos, né? E isso não é um reinado, isso não é uma tirania, isso é política, as pessoas podem votar em quem quiser, não tem que haver perseguição, ainda mais de eleitor, não tem que haver perseguição de funcionário público, não tem que haver perseguição de ninguém. Isso é uma democracia, quem tem programa de governo apresente. O que o povo quiser é que vote, escolha quem é o melhor para a cidade, quem é o melhor para a população, quem tem o melhor programa
para o povo, para quem precisa, para a cidade crescer, para a cidade ser reconhecida, para a cidade voltar a ser reconhecida como a primeira capital de Minas, como uma cidade de paz, como uma cidade harmônica, como uma cidade que respeita o meio ambiente, como uma cidade que é pujante, como uma cidade alegre, como uma cidade que cria cultura, como uma cidade que tem cultura, como uma cidade que tem as suas peculiaridades em distrito, que os distritos são fortes economicamente, que tem sua cultura regional, cada um tem a sua diferença, cada distrito é diferente um do outro, que você vai a um e vai a outro e fica curioso e quer conhecer mais um. E cada distrito de Mariana é uma coisa ímpar. Nós somos uma cidade que cada distrito tem uma banda. Isso não existe em Minas. Somos a cidade que mais tem banda em Minas Gerais. Tirando a capital, nós somos a cidade que mais tem banda. Isso é uma coisa que a gente não aproveita. A gente tinha que aproveitar isso. É ímpar. É só Mariana. Não existe em outro lugar. Nós somos a primeira capital. Nós somos sede da primeira arquidiocese. Nós temos o Museu da Música. Nós somos o Distrito Criativo. Passagem de Mariana. Primeiro Distrito Criativo. Nós temos tanta coisa que só é nossa e a gente não aproveita. A gente faz evento turístico, a gente não faz turismo. A gente faz evento esportivo, a gente não faz esporte. Roberto, só uma parte. Eu lembrei agora, você falou que a gente faz eventos, não participa, né? De Mariana, cidade do mountain bike, né? Teve agora o Iron Bike Mariana, tal, muito ciclismo. Então, como você vê essa incentivo a esse esporte? Você vai ter um campeão de passagem aqui, né? Mas a gente vê que é coisas assim, bem esporádicas. Como que a gente pode incentivar mais essa questão do esporte? A Secretaria de Esporte, como a Secretaria de Turismo e Cultura, viraram secretarias de eventos. O Iron Bike é um evento, o maior evento, tá? Isso não se discute. Mas tirando este evento que acontece em Mariana, qual é o outro evento esportivo que acontece? Qual é o esporte de base que é promovido em Mariana? Nós temos aí campeão de taekwondo, campeão de muay thai, campeão de handball. Cadê? Qual é o incentivo? Qual é? Eles acontecem, eles são campeões, aí você diz, dá notícia, fomos campeões. Na raça. Porque não existe um incentivo da Secretaria de Esporte para que isso ocorra. Porque é fácil só fazer evento. Não existe uma integração entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte para promover esses esportistas que nascem na escola, que são garimpados na escola e deveriam ser entregues de mão beijada para a Secretaria de Esporte, promover, entendeu? E dar apoio. Porque eles nascem na escola. É na educação física da escola que você fala, aquele garoto leva jeito para vôlei, ou leva jeito para isso, ou ginástica artística, ou ginástica olímpica, ou para salto. Esse menino é grande, esse cara aí pode dar um jogador de basquete, um salto em distância, um João do pulo. É na escola que você vê. E aí você tinha que endereçar isso para a Secretaria de Esporte, mas elas não se falam. Porque o interesse da Secretaria de Esporte é fazer evento. É muito mais fácil comprar um evento, patrocinar um evento, do que garimpar um atleta em Mariana. O atleta em Mariana é um herói. Quando ele vira atleta, é porque ele é um herói. Foi o pai, a mãe, o tio, o vizinho, a comunidade que sustentou ele até ele virar um campeão. Aí sim, é o nosso campeão, sai no jornal e não sei o quê, ganha uma bolsa atleta. Mas depois que ele virou campeão. E quantos desistiram no meio do caminho? Quantos não tiveram o apoio dos familiares no meio do caminho? Então, a gente tem que transformar a Secretaria de Esporte para a Secretaria de fim de fazer esporte, e não uma secretaria de fazer só evento esportivo, ou a Secretaria de Cultura e Turismo de fazer evento turístico ou evento de cultura. Ela tem que fazer e promover a cultura.
Entendeu? Essa é a nossa proposta. Isso falta, ficou mais fácil comprar evento do que fazer atividade fim das secretarias. Tem que pedir o voto, né? Falar seu número, informar que depois da manhã é eleição. Convocar as pessoas para ir, para votar, né? Animar o povo a votar. Então, fica as palavras finais com você e obrigado pela presença. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo espaço. Tá? Meu Instagram da campanha é @souroberto22. Nós temos, em menos de um mês, já mais de 1,5 milhão de visitações nos últimos 30 dias. Lá está a nossa campanha, lá está nosso plano de governo. Nós vamos ter uma carreata no sábado, às 14 horas, concentração na rodoviária. O nosso número é o 22, tá? Eu peço o voto para o 22, para quem gostou do nosso plano de governo e quer essas soluções que nós conversamos aqui para a cidade de Mariana. Eu peço aí, desculpa aí se me exaltei um pouco, mas é que eu fico indignado com essas injustiças de Mariana, que às vezes alguns podem, algumas instituições estão acima da lei ou estão acima da desconfiança da consciência ecológica ou consciência social, porque são instituições. Não, ninguém está acima do dever e da consciência do planeta. Todas têm que fazer a sua parte. Você começa em casa. Se na sua casa você não joga lixo na rua, no chão da sua casa, você não pode jogar lixo na rua. Se você não pega o seu esgoto e joga no chão da sua casa, você não pode jogar o seu esgoto no rio. Você tem que ter uma preocupação. Onde é que está indo o seu esgoto? Tá? Eu tenho fossa na minha casa. Eu não jogo na rede da prefeitura. Eu tenho fossa há 30 anos na minha casa. A minha preocupação foi essa. Tá? Eu tenho a minha consciência. A minha fica lá. E pronto. Porque a prefeitura não faz, eu faço o meu papel. Eu não contribuo para a poluição do Rio há mais de 30 anos. Entendeu? Então, se cada um fizesse a sua parte, o mundo seria melhor. Quem não tem consciência, a gente tem que conscientizar. E a gente começa com a conscientização. O fogo está pegando no mato. Você viu aqui no estacionamento, foi um estalinho. Uma criança jogou um estalinho na grama, pegou fogo, na seca. Acha que foi por querer? Não foi. Entendeu? Mas saiu pegando fogo. Então, a gente tem que ter uma consciência, né, que na época de seca não dá para brincar com fogos. Porque pega fogo e o planeta sofre, a gente sofre. Tá? Então, eu queria terminar aqui pedindo voto para o 22, pedindo voto para os vereadores que nos acompanham nessa campanha. E domingo está aí, é a hora que a gente vai decidir o futuro de Mariana pelos próximos 4 anos. A nossa campanha é uma campanha positiva, propositiva. Nós elencamos aí 22 problemas de Mariana, tem muito mais, mas esses 22 problemas nós endereçamos solução para todos. Como eu disse para você, a vontade política de resolver nos permitiu achar solução. Nós não somos donos da verdade, mas é a nossa solução. Achar a solução para cada um desses 22 problemas. O principal que a gente fez ouvindo o povo foi água, depois veio educação, segurança, saúde e assim por diante. Cada um deles a gente pensou em qual seria a solução adequada para esses problemas. E está lá no nosso folhetim dos 22, tá? Que eu deixo um aqui para você. Trânsito, mobilidade, cultura, lazer, turismo, esporte, transporte urbano, desenvolvimento rural, combate a incêndios. Tá? E cada um desses tem uma solução que a gente acha adequado, que vai resolver a causa e não a consequência. Tá? Que eu costumo falar, Mariana só dá dipirona para a febre. A febre baixa, mas ela volta. E a gente vai resolver o causa da febre, descobrir por que está dando a febre. E não só baixar a febre. A gente resolve de vez o problema. Então, no próximo domingo, dia 6, votem 22, porque a gente está aí para resolver. Chama que a gente resolve.